Gente, primeiramente, boa tarde. Muito prazer, me chamo Jorge Maia, trabalho na Compar Brasil. A Compar Brasil, eu vou falar um pouco sobre a empresa, o que ela é. Eu sou responsável especificamente pela linha de biologia. Me apresentando um pouquinho, sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos para os macromoléculas da professora Elisa Mano, na UFRJ, não sei se vocês conhecem. E dentro da Compar eu sou responsável especificamente pela linha de geologia, basicamente caracterização geológica. Mas na Compar a gente tem diversas linhas, diversos equipamentos distintos para diversas medidas diferentes. Aqui a gente vai falar sobre nanoscala. Eu vou falar vou pincelar um pouquinho sobre os outros equipamentos. Eu conheço, enfim, porque eu fiz pesquisa também, então eu entendo o que cada um equipamento faz, mas eu não vou entrar em detalhes sobre os equipamentos depois. Posteriormente a gente pode conversar com mais detalhes sobre os equipamentos, caso vocês tenham dúvidas ou interesse, e indicar para a pessoa que é o especialista da área, que eu acho que é a mais indicada. Antes de eu começar, eu vejo que tem pessoas de vários grupos diferentes. Então eu gostaria que, bom, obviamente que se todo mundo fosse apresentar, acho que vai ser um pouco demais, mas pelo menos entender um pouco dos grupos, o que cada um faz, até mesmo para conseguir direcionar minha apresentação para um assunto que faça mais sentido para vocês. Então, quem quiser começar, por favor. Acho que a gente pode começar representando aqui o núcleo de estudos em nanotecnologia florestal, né? A gente foca os nossos estudos em nanocelulose, nanofibras de celulose, polímeros de uma maneira geral, solução de revestimento, adesivos. Então são polímeros, nanocelulose, esses materiais em nanoescala. De uma maneira geral seria isso. Se alguém quer no grupo quer acrescentar muita gente no programa de engenharia de biomateriais. Legal, existe um programa de biomateriais aqui interessante. Então envolve polímeros até cimento, massas de orgânicos também. Tem o pessoal de alimentos também que... Tem gente de alimentos aqui também? Legal. Alguém da embalagem também. Embalagem, nanotecnologia, né? Então a gente tem nanotecnologia, engenharia florestal, que trabalha basicamente com nanocelulose, alimentos, materiais em geral e biomateriais, faz alguma coisa diferente? Física. Oi? Física. Física, legal. Nada? Alguém quer entrar em detalhes sobre cada linha de pesquisa, não? Bom, então gente, vou conseguir mais ou menos direcionar aqui um pouquinho do que a gente tem e como a gente pode ajudar vocês. Alguém aqui já trabalhou com biologia? Já estudou, já ouviu falar de nome? Poucas pessoas, então é bem comum. Bom, biologia basicamente é uma técnica para estudar a deformação do material, a fluidez do material em função da sua deformação aplicada. E aí, obviamente, se a gente for entrar nos detalhes da biologia, pode ser a tensão, a velocidade, entre outros parâmetros. E aí a gente vai avaliar o seu comportamento em resposta dessa força aplicada. Seja uma força da gravidade, uma força física ou uma velocidade. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre os geômetros, os outros equipamentos eu vou deixar mais um pouco para o final. Falando um pouco da Compar, eu acho que é muito importante a gente falar da Compar. A Compar é uma empresa de instrumentação analítica de laboratório, onde o nosso principal foco é fornecer instrumentos para análises físicas. Nós não somos uma empresa que fornece equipamentos de análises químicas, como, por exemplo, infravermelho, UV-Vis, então aquelas análises mais conhecidas. A gente é muito conhecido por dois principais equipamentos. O primeiro são os geômetros, que antigamente era o segundo mais vendido no mundo, hoje a gente é o equipamento da Compar que mais vendido no mundo são os geômetros, outros são os densímetros. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 120 equipamentos na linha do nosso portfólio. Então, por exemplo, existem instrumentos mais voltados para a indústria cervejeira, como medidor de CO2, medidor de índice de refração, medidor de oxigênio, açúcar. A gente também tem a parte de caracterização de materiais e partículas, como o potencial zeta, granulometria laser, área superficial e porosidade, análise de difração de raio-x. Vamos ver mais o que a gente tem. Temos algumas análises, não digo nem análises químicas, mas são instrumentos para análises químicas, como por exemplo gestão de micro-ondas. E a única análise química, que é um princípio físico, é a análise de Raman.
E deixa eu ver se eu estou faltando mais algum. Acho que é basicamente isso. Fazendo um resumo geral do que a gente tem. Se vocês tiverem curiosidade de saber tudo que a gente fornece, a gente tem o nosso website que vocês podem estar entrando e sabendo basicamente o que a gente pode entregar para vocês. A gente não é só o equipamento que é a Antopar mais vende, mas nós somos a linha de geologia que mais vende no mundo. Nós somos um líder de mercado, até porque a gente conta com 15 modelos de reômetro, porque o reômetro é um equipamento modular, onde cada linha de pesquisa precisa de um acessório específico. Então a gente precisa ter essa versatilidade na nossa linha de equipamento. E a gente conta com mais de 200 acessórios. Eu fico até brincando que às vezes o professor chega e me pede: se eu preciso de uma cotação de um reômetro. Eu falo, tudo bem, mas o que? A cotação de um reômetro pode ter 3 itens, assim como pode ter 50. Então, eu gosto sempre de entender e conversar para saber o que faz mais sentido para a gente pesquisa de cada um. Uma coisa interessante é que 97% das peças do reômetro são produzidas pela própria Antopar. Então, apenas 3% que a gente tem que importar, como ringue, parafuso, isso não faz sentido que a gente produzir. Então, os principais produtos, os principais itens do reômetro a gente próprio produz, o que faz com que a parte de reposição seja muito mais rápida. E, para ajudar nisso, nós temos mais de 30 subsidiários, se eu não me engano, hoje está em torno de 40, com a abertura da subsidiária da Holanda e da Indonésia, que abriu recentemente. E a gente tem a subsidiária do Brasil, que esse ano está completando 10 anos, então nós não somos uma revendedora, nós somos a Antopar Brasil, e a gente só trabalha com equipamentos da Antopar. A Antopar Brasil completa 10 anos, a Antopar Áustria, né, que é a nossa matriz, completou 100 anos no ano passado, então nós somos uma empresa centenária e com bastante experiência aí na parte de instrumentação analítica. E aí eu acho que para descontrair um pouquinho eu posso contar minha fatalidade não digo desse tom, mas minha infelicidade, porque ano passado a gente teve uma festa de 100 anos na Antopar, na Áustria, onde todo mundo do mundo inteiro foi para a Áustria para matriz para comemorar a festa, enfim, conhecer um pouquinho lá da cidade. Foi uma coisa bem legal, que no dia da viagem eu peguei Covid. E exatamente no dia da viagem eu peguei Covid e eu não pude estar presente na festa, todo mundo zoou na Antopar por conta disso, mas faz parte, outras oportunidades de novo. Falo que pelo menos na festa de 110 anos, na festa de 200 anos a gente não está lá, né? Bom, o reômetro, como eu falei, 97%, ele tem bastante coisa, a gente vai falar um pouquinho de detalhes sobre cada dessas coisas e que cada dessas coisas podem te ajudar. A nossa linha de reômetros, ela começa no reômetro L702, na verdade ela começa no reômetro C, que é o nosso reômetro mais simples que a gente tem, que ele é um tipo de equipamento com um range de torque bem menor e com uma sensibilidade também consequentemente menor, e com um número de aplicações bem menores também. Depois do L72 e 92, esses 3 reômetros são reômetros mais de entrada, são para aplicações mais simples, são para, por exemplo, laboratórios de controle de qualidade, que você precisa basicamente de viscosidade. Quando a gente fala sobre pesquisa e desenvolvimento, para avaliar estudos e influências da viscosidade dos parâmetros geológicos, a gente já sobe para a linha XX2, que contempla o 102 e o Smart P 102E, esse aqui é uma linha específica para o segmento de asfaltos. Então, a radiologia também está dentro da parte dos asfaltos. O 302, que é o nosso reômetro mais vendido no mundo, que é uma faixa de torque 0,5 km. O 502, que é o nosso reômetro de alto torque, que tem um torque um pouquinho maior comparado aos demais. E o 702, que é o nosso bebezinho, que eu falo que é o nosso reômetro mais completo e mais sensível, que ele tem a possibilidade de acoplamento dos dois motores. E a gente tem o Space também, que ele abre um pouquinho de espaço aqui, por exemplo, quando você quer acoplar um microscópio confocal junto com uma análise biológica. A gente consegue fazer esse tipo de compatibilidade. A gente tem algumas aplicações específicas, como por exemplo esse DSR 502, que é uma cabeça de um reômetro separado. Normalmente a gente acopla esse reômetro num espalhamento de raio-x de baixo ângulo, no SAX.
Eu vou mostrar com detalhes um pouco sobre SATs, muito importante para quem trabalha com o sistema em nanoescala, que os parâmetros de raio-x de baixo é onde a gente consegue ver a estrutura do nosso nanossistema. O FRS, que é o nosso ramo de alto forno, comportante de vidro e metal, onde a gente vai medir a viscosidade do metal fundido, que chega até 1730 graus Celsius. Isso daqui são um pouco mais voltados para a indústria, quando a gente tem um automatizador, que é o robô, para fazer as análises geológicas. Antes de começar, falando um pouquinho sobre os tipos de amostra, basicamente o nosso reômetro ele consegue hoje fazer estudos geológicos de todos os tipos de materiais possíveis, e a gente fala sobre líquidos de baixa viscosidade, como próximo da água, materiais semissólidos ou mais conhecidos como materiais pastosos. A gente também consegue fazer os líquidos viscoelásticos e sólidos viscoelásticos, assim como materiais sólidos, sim, materiais em forma de barra, mesmo, como um pouquinho de prova. Outro tipo de ensaio também que a gente consegue fazer é para a rheologia de materiais em pó. Basicamente você vai medir o fluxo do pó. Obviamente que a gente não usa, a gente até usa um ensaio que é a viscosidade do pó, mas esse não é um dos principais parâmetros. A gente normalmente fala sobre fluidizado, transporte pneumático, algumas características específicas de quem trabalha com fluidez de pó. E materiais. E a gente consegue também fazer algumas avaliações de reação, como por exemplo, cura de resina, algum processo de degradação durante a análise geológica, a gente também consegue fazer esse tipo de avaliação. Então a gente consegue analisar no reômetro até baixa viscosidade, materiais em gel sólido, um material sólido e um material em pó. Então a gente consegue basicamente atender todas as demandas de pesquisa em relação aos tipos físicos de material. A gente tem uma base de dados bem significativa. Se vocês quiserem ter curiosidade, conhecimento, a gente tem uma página chamada Antompar Wiki, que é o Wikipedia da Antompar, onde a gente tem vários artigos de aplicação, basicamente de 2 a 3 páginas. A gente sempre fala sobre aquele tipo de material, os ensaios que foram feitos e qual é a visão que normalmente a gente tem dessas análises desse material. E é aberto para todo mundo, então fiquem à vontade caso vocês queiram acessar e baixar algum tipo de material, algum tipo de paper lá da nossa página. Uma outra coisa interessante que eu sempre gosto de falar é o nosso Applied Rheology, do Thomas Metzger, o nosso pai da rheologia na Antompar. É um livro de rheologia, onde se você solicitar no site, ele sai de graça. O interessante dele é que ele tem uma linguagem muito fácil e muito intuitiva sobre a rheologia. Ele não vai entrar nas teorias constitutivas sobre a parte de rheologia, porque são temas mais avançados. Mas para quem está começando, ele faz muito sentido, uma vez que ele usa o linguajar do nosso dia a dia, o que facilita o nosso entendimento sobre o que é rheologia, seus principais parâmetros de análise, na verdade é como o início da pavimentação do seu conhecimento em rheologia. Indico todo mundo, aqui está escrito by now, mas ele está de graça no nosso site, é só você solicitar que ele chegue. Antes de começar a falar sobre o que a rheologia ela pode te dar de informação, eu vou começar a falar um pouquinho sobre quais são as linhas específicas que a rheologia ela pode aplicar. Só para vocês terem uma ideia, a rheologia hoje é uma ciência multidisciplinar, onde a gente tem diferentes linhas de pesquisa que ela é empregada, e diferentes tipos de materiais também. Os mais comuns que a gente consegue ver é basicamente na indústria de materiais, como polímeros, soluções poliméricas, materiais fundidos em geral, mas hoje tem muita aplicação também na indústria de construção civil, na indústria farmacêutica, principalmente na parte de cosméticos. Na parte de nanosistemas, principalmente quando você sintetiza um nanosistema com nanocelulose, ela tem sido bastante empregada, mas também quando você usa esse nanosistema sendo carregado em outro tipo de matriz, você consegue fazer esse tipo de avaliação.
Construção civil, o principal hoje mercado que tem sido aplicado, a principal pesquisa na indústria de asfalto. Só para vocês terem uma ideia, para colocar vocês até mesmo do que está acontecendo, nos Estados Unidos, onde existe uma normativa muito forte para a indústria de asfaltos, o realmente é obrigatório para fazer análise de asfalto. No Brasil isso está começando a ser, está sendo conversado e está sendo aplicado, então a gente espera que a nossa qualidade de asfalto melhore bastante, justamente para medir as propriedades geológicas do ligante asfáltico, que é o betume, da descrição corrida ali, que vem do petróleo. A indústria de mineração hoje está utilizando bastante a análise geológica. A princípio ela utilizava muito para bombeamento de polpa, que basicamente para você bombear alguma coisa você precisa saber a viscosidade e as tensões para dimensionar uma bomba, mas também está sendo bastante utilizado para controle de estabilidade de barragem. Então já está sendo feito esse tipo de estudos. Na indústria farmacêutica, além da parte de cosmética, a parte de pólen também tem sido bastante aplicado. A indústria de alimentos em geral, não só como desenvolvimento de novos alimentos, mas também caso você... durante o meu TCC, eu fiz formação de biofilme à base de amido. Então eu trabalhei basicamente com biologia à base disso. Então tem esse viés também. É bastante coisa. A gente pode falar aqui sobre vários temas de onde a biologia pode ser aplicada. E aí depois, caso vocês queiram discutir, a gente está sempre aberto a esse tipo de discussão. E aplicações novas também. Bom, a primeira coisa quando a gente lembra de biologia, o primeiro parâmetro que vem na nossa cabeça é a viscosidade. A viscosidade é o parâmetro que a gente associa à biologia. E o que a gente tem que entender sempre quando a gente fala sobre biologia é que a reologia, quando a gente vai medir a viscosidade, a gente tem que entender que ela não é um ponto, como a gente muitas das vezes obtém, e sim uma curva de viscosidade, um perfil biológico, onde a viscosidade ela vai se alterar em função do tempo, da velocidade, taxa de cisalhamento ou a força aplicada com a tensão. Aqui a gente vê 3 exemplos de amostras, onde a gente vê que é vermelha em baixas taxas de cisalhamento. E a gente pode relacionar o repouso, daquele que tem baixa velocidade, ele tem uma alta viscosidade, e depois a sua viscosidade cai significativamente conforme for aumentando a taxa de cisalhamento. As outras ainda tem uma queda um pouco menos expressiva. Mas o mais importante é a gente analisar essa região aqui. No viscosímetro, no Ford, a gente vai avaliar a ótica da viscosidade como um ponto. E aí, beleza, tem um ponto de viscosidade. Mas como é que funciona o meu processo? Eu vou utilizar exatamente esse ponto? Eu vou fazer algum outro tipo de aplicação? E aí você vai ter, basicamente, valores muito próximos. Mas quando a gente determina o perfil biológico, a gente vê que o seu comportamento é completamente diferente. E o que isso afeta? Afeta a aplicação que você vai usar no seu material que está sendo desenvolvido, afeta o processo, se ele vai ser processado, se ele não vai ser processado, afeta entre inúmeros fatores. Então, isso que você tem que checar sempre quando você vai fazer uma análise biológica. Qual é o perfil biológico dele? Qual é a curva de viscosidade? A viscosidade não é só um ponto, e sim uma curva. Mas eu gosto de se frisar também que o viscosímetro não é o melhor equipamento do mundo. O viscosímetro é muito útil, mas para materiais mais simples, que a viscosidade não muda. E aí, eu não vou falar aqui sobre fluidos newtonianos e não newtonianos, eu posso deixar isso para um seminário mais para frente, mas ele funciona muito bem para fluidos newtonianos, ou seja, que a viscosidade não muda em função da taxa de cisalhamento ao longo do tempo. Quando você tem a alteração dessa viscosidade em função desse aumento da taxa de cisalhamento, a gente tem fluidos não newtonianos. E aí, faz mais sentido a gente fazer uma análise geológica para entender e determinar esse perfil dele. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper, tá? Não deixa no final não, senão acho que vai ficar mais difícil da gente. Acho que fica mais dinâmico. Isso aqui é muito interessante para quando a gente trabalha com algumas soluções poliméricas, que é fazer a determinação, que é uma análise de viscosidade em função da taxa de cisalhamento, em função da taxa de cisalhamento. A gente tem atenção aqui, e se vocês observarem, a viscosidade cai em função dessa taxa e ele forma um platô. Esse platô, a gente chama de platô zero de viscose, de viscosidade em zero.
que é basicamente quando a gente correlaciona a soluções poliméricas concentradas ou polímeros fundidos à massa molar. Então, se a gente tiver esse platô, vamos supor 3 amostras, o platô aqui, o outro platô aqui embaixo, e o outro platô aqui embaixo, e as viscosidades muito próximas, a gente pode determinar que esse platô em baixíssimas taxas desses elementos significa uma correlação ao estado vítreo. E aí, esse estado vítreo, a gente no polímero pode fazer ocupação à massa molar. Então, quanto maior o platô, a gente faz a correlação de maior essa massa molar. Inclusive, já existem análises matemáticas, como o Carro, agora não me fugiu o nome, se é Carro ou Cassol, que faz o cálculo da massa molar em função da formação do platô de zero shear viscosity. Um outro ensaio também que é muito comum é um ensaio de análise em função das dispersões e de tensão de escoamento. Quando você começa a usar as análises geológicas, você vai conseguir ver que alguns materiais, a viscosidade, o valor da tensão, vocês entendem como a viscosidade é calculada? Sim, sabe a forma de viscosidade em função da tensão sobre a taxa? Legal. Basicamente, para a gente calcular a viscosidade, isso aqui não está na apresentação, a gente faz uma apresentação teórica sobre isso, mas para calcular a viscosidade a gente tem que controlar um parâmetro, a tensão, a taxa. Se a gente controlar a tensão, o que vai ser medida é a taxa, se a gente controlar a taxa, o que vai ser medida é a tensão. Os dois podem ser feitos no real de vice-versa. E aí, consequentemente, a gente vai ter o valor de viscosidade ali. Então, se a gente controlar a taxa desses elementos, a gente vai medir a tensão e, consequentemente, a gente vai ter o valor da viscosidade. Aqui no valor da tensão, a gente vê que, principalmente aqui nesse gráfico, que 1 ele sai exatamente de 0 e 1 ele sai em torno de 20 Pascal. Isso aqui a gente chama de... me fugiu a palavra agora. Mas isso aqui a gente chama de yield stress. O yield stress, ou tensão de escoamento, é basicamente a força mínima necessária de você tirar o material que a princípio está em repouso para colocá-lo em fluxo. Se a gente trazer para o nosso dia a dia, que parâmetro é esse? É basicamente a força que a gente precisa tirar a parte de dente dentro de um tubo, ou o condicionador de dentro do frágil. É basicamente essa correlação aqui que seria o yield stress. É a força mínima necessária para colocar aquele material em fluxo. Alguns materiais eles não têm esse yield stress, ou seja, é só você colocar ele para correr, ele vai correr, como esse em branco, e alguns vão apresentar essa tensão mínima necessária, como você tem em azul. Então, na rheologia a gente também consegue fazer esse tipo de avaliação. Se o material ele tem um yield stress, ele não tem um yield stress, qual é o yield stress dele? Ele se relaciona mais à fórmula de Bingham, que é uma linha reta assim, com o yield stress, ou Herschel-Buckley, que ele tem essa inclinação, ele parece mais eu fico brincando que é um não newtoniano com Herschel-Buckley, com tensão de escoamento. E o Bingham é o newtoniano com tensão de escoamento. Então, você consegue fazer esse tipo de avaliação também, medir qual é a tensão de escoamento e qual é o melhor modelo matemático que se aplica a esse tipo de material. Dúvidas? Não? Por fim, falando sobre comportamento, o último é o shear thinning, ou os materiais que são chamados como dilatantes. Eu vou ter que entrar, não tem jeito. Dentro dos não newtonianos, dentro dos polímeros newtonianos, existe o não newtoniano, dentro dos não newtonianos existem os pseudoplastos, que tem a sua viscosidade caindo em função da taxa de cisalhamento, como esse aqui. E tem os dilatantes, que são os shear thinning, que vocês vão ver muito nos artigos em inglês, que funcionam ao contrário. Ao invés da viscosidade cair em função do aumento da taxa ou da tensão, a sua viscosidade sobe. E aí muito acontece porque no início aqui as partículas estão tendo mais mobilidade, porém quando essas partículas, elas normalmente têm que estar em alta concentração, começam a ser postas em velocidade, elas começam a se chocar umas com as outras, elas entram em taxa de concentração crítica
e aí esse choque faz com que você tenha um aumento dessa viscosidade. Não são muitos materiais, mas o mais comum que a gente vê, e é um dos vídeos mais legais que eu acho, é a piscina de amido. Aquela que você consegue andar por cima dela, você anda de um lado, anda para o outro, porém quando você para, você começa a afundar. É um comportamento exatamente de shear clinking ou dilatante, que é, quando você coloca no repouso, a viscosidade dele cai, faz com que você afunde. Quando você começa a andar, pisar, fazer força sobre ele gera uma resistência sobre essa força que você aplica, e aí a sua viscosidade aumenta especificamente. Hoje em dia tem sido muito estudado esse material, porque ele tem sido aplicado principalmente na indústria de proteção. Então, materiais esportivos, para quem trabalha com esportes radicais, com capacete, com cotoveleira, joelheira, ele tem sido aplicado até na indústria do exército. Já vi alguns estudos no exército americano que eles colocam proteção de capacete no corpo inteiro, basicamente, não contra a balística, mas sim contra queda de impacto para proteger os soldados. Então a gente já consegue encontrar algum tipo de polímeros aí que estão sendo desenvolvidos para esse tipo de aplicação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ensaios de tempo, e o mais comum, o mais conhecido é o ensaio de tixotropia. Tixotropia, que é um parâmetro da rheologia extremamente conhecido, principalmente para a indústria de tintas, e ele mede a característica de reestruturação da sua amostra em função do tempo, que é basicamente o seguinte: existem, desde quando a tixotropia foi descoberta, algumas formas de fazer esse tipo de avaliação, como por exemplo os ensaios STS, que é o mais comum, foi descobrido a serem vistos, mas hoje ele tem sido muito aplicado ao 3-ITP, que é basicamente 3 intervalos de tixotropia. Então, intervalo de repouso, intervalo de cesariamento e outro intervalo de repouso. Em resumo, o que a gente vê aqui? A gente vê a sua amostra em repouso, a sua amostra sendo aplicada, sendo posta em estresse, sendo uma condição estressada a ela, ou seja, tanto cesariamento como tensão, ou seja, colocada em fluxo, e depois você retira repentinamente essa taxa ou tensão e avalia qual é a recuperação dessa viscosidade. E a gente vai fazer uma avaliação que ou ela vai demorar muito, ou ela vai recuperar de forma mais rápida. Então, basicamente, o ensaio de tixotropia é para fazer uma avaliação de estruturação após uma desestruturação dessa amostra. Muitos me questionam sobre esse tipo de ensaio, qual é o ideal comportamento. Segundo a ciência, o comportamento ideal da tixotropia, e para ele ser caracterizado no material tixotrópico, é que ele recupere 100% da sua estrutura. Ou seja, se você tem um valor de viscosidade 10 Pascal, a viscosidade caiu, depois ele recuperou para 10, é tixotrópico. No caso aqui do 2, ele teoricamente não seria tixotrópico. Mas isso, voltado para desenvolvimento, não faz tanto sentido às vezes. Por exemplo, isso aqui esse ensaio é principalmente utilizado na indústria de tintas. Imagina se você tiver uma tinta de carro sendo aplicada e ela seca muito rápido, ela tem imperfeições, eles chamam de casca de laranja, ou segue outro parâmetro. Esqueci o nome em inglês agora que eles falam, mas é uma que a tinta ela vai ter imperfeições. Segue é se ela demora muito a recuperar, ou seja, o processo de segue a gente passa um rolo de tinta na parede e tem aquele escorrimento que a gente fica bem nítido, porque a gente acha que a tinta está diluída demais. Então, depende muito do que você precisa. Ou, por exemplo, para impressão 3D, é interessante que ele se recupere muito rápido. Ele tem que formar o caminho. Se durante a impressão 3D ele demorar muito, você vai formando as paredes e de repente ele vai caindo. Ou seja, ele está demorando demais a ter a sua recuperação de estrutura. Então, depende muito do tipo de aplicação que você tiver. Na indústria automobilística, eles consideram uma tixotropia boa da tinta acima de 80%. E na indústria de tintas, um pouquinho acima disso, para você ter que ficar dando várias demãos. Mas existem indústrias de tixotropia não é tão boa assim. Não faz tanto sentido. Dúvidas aqui? Não? O
um exemplo também que eu gosto muito de usar aqui sobre tisotropia, só para fechar, é o ketchup. O ketchup ele tem uma característica tisotrópica. Bom, aqui todo mundo é de universidade pública, eu vivo de universidade pública também. Quando a gente está mais apertado de dinheiro, gasta todo o dinheiro em Xerox, toda a festa, eu comer um podrão da esquina, usou aquele ketchup que é todo diluído, que é super aguado, e quando a gente coloca ele fica todo no fundo. Esse aqui é um ketchup com baixa tisotropia. Aí nossa mãe, com muito carinho, com muito amor, compra aquele ketchup de qualidade, que é um pouco mais caro no mercado, que a gente coloca na batata frita certinho, ele fica exatamente em cima da batata frita, não escorre nada. Isso é o ketchup com uma tisotropia que o pessoal da indústria de alimentos considera como ideal. Só para vocês terem uma ideia um pouquinho sobre como a tisotropia influencia no nosso dia a dia. Aqui é o aí, bom, vou separar um pouco das coisas. Além disso, todos esses ensaios que a gente fez de medir a viscosidade em função da taxa, tensão ou em função do tempo, a gente fez um ensaio isotérmico, uma temperatura constante. A gente também pode medir a viscosidade em função de um aumento da temperatura ou uma rampa de aquecimento ou uma rampa de resfriamento. E aí, dependendo do tipo de material que você pode trabalhar, você pode ver transições ali, algumas transições térmicas, por exemplo, transições estruturais, por exemplo, cristalização, algum processo de amolecimento, de repente, se você esquentar demais, você pode até causar uma degradação, caindo a viscosidade da sua estrutura, quebrando, no caso ali, as moléculas. Então, você também tem esse tipo de possibilidade. Todos esses ensaios aqui que eu falei, esses poucos ensaios aqui que eu falei de viscosidade, são ensaios estáticos, onde a gente consegue variar ou a força ou a velocidade, média viscosidade, em função desses dois parâmetros, ou em função da temperatura também. Os ensaios de frequência, amplitude, a gente já está falando de ensaios dinâmicos, onde a gente vai falar, esquecer um pouquinho de falar de taxa de cesariamento, a gente vai começar a falar sobre deformação em função de frequência, em função de deformação do deslocamento, e medir um parâmetro um pouco diferente, porque a gente não vê mais a viscosidade dinâmica, a gente até vê a viscosidade, mas uma viscosidade complexa, e aí a gente vê o módulo elástico e o módulo viscoso. Mais uma vez, o módulo elástico e o módulo viscoso é um teminha para a gente discutir em meia hora sobre como a gente obtém eles, mas basicamente a gente discutiu o que é uma estrutura sólida, elástica, ou o que é discutir uma estrutura líquida, viscoelástica. Para resumir, alguém já ouviu falar em G20 2000? Não? Mais ou menos, né? Vou colocar aqui como a Compar gosta de chamar, que é o Rheology Road, que é a estrada da reologia. No extremo aqui, vamos imaginar isso aqui uma linha, tá, gente? No extremo aqui a gente tem a viscosidade, o material líquido ideal, água, óleo, leite. Na outra extremidade a gente vai falar sobre o material sólido ideal. Ferro, madeira, material sólido líquido. Dentre essa estrada, a gente tem materiais viscoelásticos, que têm características tanto viscosas, assim como tem características elásticas. E aí, dentro dessas extremidades, a gente vai ter que decifrar se o material ele é mais líquido viscoelástico ou se ele é mais sólido viscoelástico. E aí, através desses ensaios, que a gente consegue fazer esse tipo de determinação. Se ele tem uma característica mais líquida viscoelástica, ou seja, se a componente viscosa é superior à componente elástica, ou seja, existem as duas, mas uma é mais forte no sistema do que a outra. Ou se a componente elástica ela é mais influente no sistema do que a componente viscosa. Ou seja, as duas existem, mas a elástica é mais forte do que a outra. E aí, obviamente, quanto mais sólido o viscoelástico e mais próximo do material sólido ideal ele chega, quanto mais líquido o viscoelástico, mais perto do líquido ele chega. E aí, vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia também, para vocês entenderem o que é um material sólido viscoelástico e o que é um material líquido viscoelástico. Shampoo e condicionador. O que vocês acham que é o que? Sólido viscoelástico e líquido viscoelástico? Ninguém chuta. Bom, o shampoo ele é um material líquido viscoelástico
na maioria dos casos. E o condicionador ele é um material sólido, viscoelástico. Por quê? Porque o shampoo ele tem uma característica mais líquida e o condicionador ele tem uma característica mais sólida. Se nunca ninguém percebeu, o shampoo ele tem o vidro, a tampa dele virada de cabeça para cima e o condicionador virado de cabeça para baixo. Porque é mais difícil de tirar ele, então é mais fácil deixar de cabeça para baixo lá no fundo. Se você colocar os dois de cabeça para baixo e abrir a tampa, o shampoo ele escorre, o condicionador não. Você precisa apertar para tirar ele de dentro. Então essa é uma característica sólida viscoelástica e líquida viscoelástica comparando com o nosso dia a dia, mais ou menos. Outros exemplos de líquido viscoelástico: a tinta é um material líquido viscoelástico, tinta à base de água, alguns solventes também. E outro exemplo de material sólido viscoelástico é a gelatina. A gelatina é um material sólido viscoelástico. Ele fica lá se mexendo, tem uma elasticidade boa, mas também tem uma componente viscosa aí dentro do seu sistema. Ok? Bom, dentro desses ensaios dinâmicos, como eu falei, a gente vai principalmente alguns ensaios, que é ensaios de varredura de frequência e ensaios de varredura de amplitude. Ensaio de varredura de frequência para polímeros, a gente consegue, por exemplo, determinar se o polímero tem ligação cruzada, se não tem ligação cruzada. E também a gente consegue fazer a determinação de massa molar do polímero através do Platão de Zero Viscosity e também informações sobre tamanho de cadeia, se elas são maiores ou menores, se elas têm a maior distribuição ou uma distribuição mais estreita, através desse ponto de cruzamento aqui que a gente chama de crossover point. Crossover point a gente sempre vai falar que é o gelinho cruzou com o G2. Aqui, por exemplo, é um exemplo de polímero com ligação cruzada, onde a gente não vê nesse vermelho aqui ele se cruzando. Então, ele tem ligação cruzada, fazendo com que a componente viscosa nunca seja superior à componente elástica. E a gente também, através disso, consegue ver o grau através desse platô aqui do gelinho. Quanto maior esse platô aqui, quanto maior esse valor de baixas frequências, maior vai ser o grau de ligações cruzadas do nosso polímero, caso isso seja interessante. Jorge, quando você fala ligação cruzada, a gente falando de compostos, lendas poliméricas e tal, essa junção você estaria... Não junção. Ligação cruzada é como se fosse você fazendo uma borracha de silicone. A gente está falando de ligação cruzada mesmo, ligação, não interação entre cadeias. Ligação cruzada, não interação entre cadeias. Mas, se a gente falar de melas poliméricas, a gente vai ter exatamente isso aqui. Eu sei que eu trabalhei com melas também. Então. Qual a ligação quando a gente fala aí com materiais extrusados? Tá. Aí, nesse caso, eu vou fazer essa análise antes da minha, sei lá, com ainda dele viscoso, ou após? Eu posso fazer os dois? Pode fazer os dois. Você pode fazer o material... Primeiro você faz nas matrizes virgens, depois você mistura e vê qual é o comportamento deles. E aí você pode ver influência de temperatura de processo, condições de processo, ou você pode ver também, basicamente isso, condições de processo. Um outro ponto aqui que a gente consegue ver também se vai ter algum tipo de cor, ou por exemplo uma cor de resina epoxi, de alguma reação que acontece durante esse cigaramento ou durante esse aquecimento. Aqui no caso isso aqui é uma isoterma, em função do tempo, e através... Fiquei confuso agora. Tá, ele tem uma reação exoterma durante a formação da cor da resina através da luz UV. Então, basicamente aqui, você mantém uma temperatura constante, porém, por uma reação exoterma, você tem geração de calor aqui durante o sistema. Então, você consegue ver esse tipo de transição térmica acontecendo. É um acessório bem legal, que eu gosto sempre de falar dele,
que é o reómetro acoplado ao Raman. E aí você consegue fazer análise física acoplada a uma análise química. Então, além das análises biológicas, você consegue ver a formação das ligações durante a banda de Raman. Então, você faz acompanhamento dos dois. Um ensaio também é bem legal para ser feito. Como eu falei, a gente consegue fazer roupa de aquecimento e esfriamento. Quando a gente faz isso em função de um ensaio dinâmico, em polímeros em geral, a gente consegue ver transição térmica. Então, a gente consegue ver PG e TM do material. Então, a gente tem aqui, através do pico de tan delta, o pico de PG, em menos 18, e através do crossover point, do ponto de cruzamento entre de linhas, de duas linhas, e você verifica superior, depois ele cai abruptamente, e de duas linhas fica superior. Aqui é a nossa temperatura de fusão. E aí a gente também consegue medir. O reómetro consegue identificar isso tudo automaticamente, quando você não precisa se preocupar com isso. Dúvidas? Não? Aí Jorge, esse seria um acessório para ser acoplado ao reômetro para fazer essa medição? O modelo básico ele faz isso aqui. Esse aqui é um acessório específico, é um acessório de DMA. O reómetro, como eu falei, lá no início do primeiro slide, o nosso reómetro se chama MCR, porque é um modular compacto reunido. É um reómetro modular compacto. Compacto porque ele cabe numa bancada, existem alguns reómetros que são desse tamanho. Ele é um reómetro e ele é modular. Modular porque a gente consegue colocar diferentes acessórios de cada tipo de aplicação diferente, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E esse acessório aqui de DMPA ou DMA, a gente consegue acoplar nesse reómetro, só que ele é voltado mais para análise de materiais sólidos, onde a gente vai fazer uma análise dinâmica e mecânica, ou seja, uma análise térmica junto com uma análise mecânica. E a gente também consegue avaliar transições térmicas dos materiais em função das deformações. Aqui é um exemplo de... Tem aqui na amostra? Não tem, mas eu lembro que quando eu coloquei isso aqui, é uma análise de extensão de um polímero com uma carga. Se eu não me engano, é uma fibra de carbono. E aí você consegue também fazer a transição térmica de 3G e os módulos em função de diferentes frequências. Então a gente consegue ver que, conforme a gente vai aumentando a frequência, a gente tem um deslocamento dos picos de temperatura para valores maiores. Então, a gente consegue fazer todos esses tipos de avaliação. Além, obviamente, em função da concentração de carga que a gente coloca dentro da nossa matéria. Até aqui alguma dúvida? Não? Bom, gente, isso aqui, obviamente, é uma parte teórica bem resumida. Eu até falei mais cedo com o Fabrício Gustavo que eu costumo dar uma apresentação de 6 horas sobre o seminário de biologia, que a gente está planejando isso aqui mais discutido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre todos os acessórios que a gente consegue acoplar no reômetro. Mais detalhes sobre alguns, voltado mais para a pesquisa de vocês, mas não tem como falar, obviamente, de todos os 200, mas dá para falar, sintetizar sobre alguns deles aqui. Como eu falei lá no início, o nosso reômetro é o único que consegue medir líquidos de baixa viscosidade, medir rheologia, medir a parte dinâmica e mecânica. Para materiais sólidos em geral, fazer compressão tripoidente e também medir a parte de pó. Então, diferentes geometrias para diferentes sistemas de amostras. Então, quando a gente fala de sistema de baixa viscosidade, a gente fala de cilindros concêntricos ou double gaps. A diferença básica entre eles, quando a gente fala com uma viscosidade muito baixa, por exemplo, abaixo de 10 CV ou megapascal segundo, que é muito próximo da água, a gente trabalha com a geometria de double gap. Quando a gente trabalha um pouco acima de 10, acima disso, acima de 100 mais ou menos, a gente fala sobre os cilindros concêntricos. Quando a gente vai para materiais mais espessos, posso usar a tua amostra como essa amostra aqui como padrão? Como exemplo. Quando a gente fala de amostras mais ou menos desse jeito aqui, a gente fala para sistemas de placas paralelas, porque faz mais sentido. Senão, se a gente trabalhar com cilindro, ela vai escorregar.
trabalha com sistema de placas paralelas e placas de diferentes diâmetros. O diâmetro a gente escolhe sempre em função da viscosidade da nossa amostra, então quanto maior for a viscosidade, menor vai ser o diâmetro, quanto menor a viscosidade, maior vai ser o diâmetro. Então a gente pode trabalhar de diâmetro até de 1 milímetro até 60, 70. Então a variedade é bem grande. Além disso, existem os cone placas também. Cone placa, a diferença de placas paralelas é que ele tem um entroncamento, ele tem exatamente um cone assim formando aqui na parte de baixo da placa. E esse cone comparado à placa, ele tem uma melhor distribuição da taxa de cisalhamento em função do raio. A gente pode, por exemplo, falar de uma placa de 50 milímetros, quanto mais próximo do eixo da geometria, você vai tendo velocidades menores ali, o efeito dos vetores de velocidade, mais próximo do eixo menor. Então você pode ter uma variação ali da taxa de cisalhamento da tensão. Quando a gente trabalha com cone, isso é uniforme em função de todo o raio. Qual é a limitação do cone? O cone é muito limitado quando você trabalha, por exemplo, com amostras com suspensão com particulados. Porque se você tiver uma alta concentração de partículas na base do cone, aqui ele pode só fazer a leitura das partículas e aí você não tem a leitura exata sobre as suas amostras. Além disso, existem as geometrias relativas, ou mais conhecidas como venes, que elas têm desenhos diferentes. Isso aqui eu costumo sempre brincar que é ilimitado. Se você desenhar uma vene específica super da tua aplicação, a gente faz, não tem nenhum tipo de problema. Tanto é que existem até algumas venes que são simulando uma rosca com um parafuso sem fim, em formato de rosca. E as específicas, que vocês conseguem ver aqui, que são as geometrias, por exemplo, tratadas superficialmente. Então aqui existem as jateadas de jato de areia, para aumentar a rugosidade da geometria e melhorar a aderência entre a amostra e a geometria. Existem as blindadas, essas aqui são analisadas, se não me engano, quando você vai trabalhar com imaginamento da análise biológica, ou seja, você acompanha o microscópio a biologia. Esse aqui, se não me engano, é um sistema específico de PIV. E existe também as ranhuradas. Então, é uma infinidade de possibilidades de amostras de geometrias que a gente pode trabalhar. Alguma dúvida? Beleza. Bom, para a geologia, um dos principais parâmetros que afetam as características geológicas é a temperatura, então você precisa ter um controle de temperatura muito bem feito. Então, o mais usado são os sistemas Peltier, que trabalham com banho ou sem banho, uma faixa de temperatura aí média de menos 10 a 220, sem banho. Com banho a gente trabalha de menos 40, menos 50 a 220. Tanto pode ser de placas paralelas ou cilindros concêntricos. A diferença também é o volume de amostra. Eu sempre brinco, falo assim, qual é a viscosidade da sua amostra? É X, beleza, mas a gente vai para cilindro, tá? Mas qual o volume? Eu conheço grupos aí que produzem 10 ml para fazer 10 análises. Então, quanto menor, melhor. E aí a gente indica trabalhar com cone placa. Os sistemas elétricos, quando a gente precisa de altas temperaturas ou sistemas específicos, como por exemplo trabalhar com selva de pressão, para você fazer uma análise biológica em condição de pressão. E existe o forno de temperatura, que aí quando a gente trabalha em temperaturas mais extremas, pode ir de menos 160 a 1000 graus. Mas esse aqui especificamente ele vai de menos 160 para trabalhar com nitrogênio, ou menos 90 para trabalhar com gás Chile, e 600 graus. Justamente para você ter uma boa folga aí em função de faixas de temperatura que você trabalhar. Isso aqui obviamente é mais para quem trabalha com a parte de materiais. No ramo também a gente consegue acoplar alguns tipos de imagem, que a gente chama de análise estrutural ou biologia aplicada com características óticas. Então a gente tem um cronômetro acoplado a um microscópio tradicional. Esse microscópio pode ser fluorescência ou luz polarizada. PIV, isso aqui é normalmente para quem trabalha com física, que são para fazer imagens de velocidade de partículas, então é mais para quem trabalha com modelamento de fluxo de material. O reômetro ele só tem um acessório, mas para você fazer análise de PIV, você precisa de ter um laser de uma frequência muito alta e uma câmera de uma captação também extremamente alta. Tanto é que o laser e as câmeras são extremamente caros, e a gente não fornece. Eles só fornecem acessório para fazer o dimensionamento desse fluxo.
Imagem polarizada, radar, como eu falei, a gente tem algumas opções de infravermelho para análise geológica, mas como o infravermelho é um equipamento bem grande, quando a gente coloca um ângulo no infravermelho, eles ficam dedicados um ao outro, assim como, por exemplo, o confocal. Espalhamento de luz baixo ângulo e espalhamento de raio-x de baixo ângulo, assim como nêutrons, e biologia de elétrica, justamente para você medir a condutividade da sua amostra durante a análise de elétrica. Como vocês trabalham com novos sistemas, eu achei interessante trazer principalmente o SACS, mostrar um pouquinho o que é o SACS. Eu sempre brinco que eu não sei se é o reômetro que acopla no SACS ou o SACS que acopla no reômetro. Basicamente, o que a gente consegue ver? A gente vai ver o feixe de raio-x batendo nas amostras do radial como tangencial e você fazer a avaliação dessas deformações, justamente para análise sistemas. E basicamente é um equipamento, esse equipamento aqui. É um SACS, onde a gente acopla um reômetro aqui, mas existe um outro SACS que a gente tem aquela mesma estrutura de reômetro, mas um pouquinho mais específico. Eu fico brincando, mas na verdade é o reômetro que acopla dentro do SACS. Esse SACS aqui, ele tem em torno de... Você já tudo bem? Tudo bem. Opa. O SACS ele tem em torno de 5 metros de comprimento, ou seja, uma estrutura bem significativa. E aí você consegue acoplar, fazer duas análises, tanto de SACS, para quem interessa fazer as análises de nanoscalas, como de geologia. Então você compara os dois. Alguém aqui já trabalhou com SACS? Nunca? É uma coisa bem doida. Uma coisa bem doida. Esse equipamento aqui só tem um no Brasil, está sendo instalado na Unicamp. É um equipamento excessivamente caro. Porque o reômetro não é caro, porque caro é o SACS. Não tem um SACS só no Brasil, mas o Belo SACS é só no Brasil. Se não me engano, só na América inteira. Não América Latina, América inteira. E aí é basicamente isso, é um reômetro, uma célula de medida de geologia que fica conectada com o sistema de controle de temperatura. Existe um projeto também, todos conhecem o síncrotron? Não? O síncrotron que fica em Campinas, que é um acelerador de partículas do Brasil. Existe um projeto para colocar um reômetro lá dentro também. Só que aí é o reômetro inteiro dentro de uma linha desse acelerador de partículas, dentro de umas salas de lá, obviamente. Existem alguns parâmetros adicionais que a gente chama, que é basicamente a gente adicionar mais um parâmetro à geologia. Quando a gente faz uma análise geológica, é muito importante ficar claro que não adianta, por exemplo, você variar a taxa de cesariamento e variar a temperatura. Você vai ver alguma coisa, mas não vai saber qual está fazendo influência naquele seu sistema. Então é muito importante a gente sempre variar um dos parâmetros, controlar os outros para saber que aquele parâmetro está influenciando no seu sistema. E aqui a gente vai adicionar mais um. Tanto pode ser pressão, pode ser luz ultravioleta, ou pode ser uma umidade no seu sistema. E aí a gente vai avaliar exatamente com a taxa de cesariamento controlada, a tensão controlada, a gente vai avaliar qual a influência da pressão no seu sistema, ou a intensidade de luz UV, por exemplo, fazer algum tipo de reação que é catalisada por luz UV, ou a influência de umidade no sistema, para ver qual a influência da sua umidade no sistema das análises geológicas. Além disso, a gente consegue colocar esses dois aqui que eu achei legal colocar para vocês que trabalham com sistema de nanoscala. Tem alguém aqui que trabalha com nanopartícula sintética, a base de ferro, carbono, você trabalha? É interessante esses dois aqui porque a gente, que é a magnetobiologia e a eletrobiologia, basicamente a gente vai medir a influência do campo magnético ou do campo elétrico na geologia. Então a gente vai fazer uma análise geológica, aquelas coisas que eu já falei, só que você vai aplicar um campo magnético ou elétrico. E aí, basicamente, as partículas estão aqui. Quando você aplica um campo magnético, eles se alinham e geram uma resistência. Então, por exemplo, as partículas estão suspensas e dispersas, ele tem um valor de X. Se você aplicar um campo magnético, ele vai aumentar essa resistência das suas partículas no meio. Então, teoricamente, você vai aumentar a viscosidade do seu sistema. Tanto o campo magnético quanto o campo elétrico. Então, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação também. É um parâmetro adicional que a gente adiciona no reômetro.
Dúvidas? Além disso, a gente consegue estender as caracterizações, como, por exemplo, fazer análise de números mecânicos, de sistemas de materiais sólidos, para quem trabalha com polímeros em geral. A gente também trabalha com, e aí a gente pode fazer um DNA bem completo, como torção, tensão, bending, compressão, cantilever também, tanto no 1.2, quanto cantilever e 2 cantilevers. Além disso, a gente consegue trabalhar com filmes, fazer extensão de filmes. A gente tanto consegue fazer análise dinâmico-mecânica do filme, quanto reologia extensional do filme. E também deformação do filme. Deformação do filme é quando a gente faz o estiramento desse filme, a gente vê a região elástica, rompimento para a região plástica, até o rompimento total do filme. E a reologia extensional, esse daí é quando a gente só gira um tambor, e a reologia extensional é quando a gente tem forças contáveis. E aí existe uma ciência por trás da reologia extensional para falar sobre isso. Reologia interfacial é quando você tem ali sistemas com interfaces ou superfícies, como por exemplo você trabalha com uma proteína fazendo micelas ou emulsões, e aí a gente faz a análise geológica da interface entre essa emulsão ou de uma formação da camada de uma superfície. A gente consegue ver a resistência interfacial, a viscosidade interfacial ou superficial, e os mesmos parâmetros geológicos, tanto da interface quanto da superfície. E aí existe também uma ciência específica para isso, para a gente discutir todas essas caracterizações. Existe uma sala específica para amido, que é uma sala de pressão que ela vai até 30 bar, a gente vê a gelatinização do amido, e a gente vê exatamente aquela formação lá da gelatinização do amido, subida da viscosidade, depois a redução da quebra do amido liberando a amilose e a amilopectina, e aí estabilizando o valor da viscosidade. Quem trabalha com partículas grandes ou material de construção, existe as Ball Measuring System e Building Material System, que é esse sistema aqui, mais ou menos, que são sistemas com volumes maiores e também com particulados bem maiores. E, por fim, existe o sistema de tribologia e reologia de pó. Tribologia é basicamente para ver desgaste entre duas superfícies. Então a gente consegue fazer esse tipo de avaliação no reômetro. E a célula de pó que a gente consegue medir o fluxo do pó. Só para dar um exemplo para vocês, o leite em pó infantil. Existe uma ciência por trás disso, porque existe processamento, transporte, e também você consegue saber quando ele forma aquele cake, que é aquela pedra do pó, que aglomera o pó e fica com uma pedra e fica difícil de quebrar. O leite em pó, no entanto, não acontece mais com os temperos. Mas a gente consegue fazer esse tipo de avaliações, por exemplo, só para colocar vocês dentro desse mundo. E tipo de material, só polímero, só fármaco, só alimento? Não. A gente consegue fazer metal em pó, a gente consegue medir tinta em pó, açúcar, concreto, vidros, dá para medir tudo. Por fim, acho que é importante falar também, as geometrias elas não são padronizadas, como por exemplo, todas são feitas de aço inox ou todas são feitas de alumínio. Às vezes você tem um sistema mais agressivo, mais ácido ou mais básico, e você precisa de um metal diferente. Então a gente consegue fazer geometrias em asterói, titânio, e em outros tipos de metal também, ou até mesmo geometrias descartáveis, como de alumínio, para descartar mesmo, e no caso sem aço inox em titânio e asterói para você ter maior resistência química, não ter nenhum tipo de influência. Dúvidas? De aplicação? Nada? Tranquilo? Estou falando grego? Normalmente quando eu falo, existem duas coisas. Ou a apresentação foi muito boa, ou ninguém entendeu nada. Eu espero que todo mundo tenha entendido tudo. Bom, vou dar uma informação aqui importante para vocês. Em julho, não lembro agora o dia específico, a gente vai ter uma Compar Academy, que vão ser, não sei se vão ser 3 ou 4 dias. A Compar fica em São Paulo, tá? Esqueci de falar para vocês. Apesar do meu sotaque carioca, eu fico no Rio de Janeiro. A Compar, o nosso prédio fica em São Paulo, no centro de São Paulo, no Vila Mariana. E lá a gente vai dar um curso que a gente chama de Geology Academy.
gente vai passar 3 ou 4 dias falando de biologia e fazendo ensaios práticos no nosso reómetro lá. Então, quem quiser participar, está no nosso site as inscrições. E espero que seja bastante enriquecedor. Vai ser o primeiro da Ampar Brasil, também com comemoração aos 10 anos aí de empresa. A inscrição é R$100, acho que costumava mesmo a deslocamento para São Paulo. E é isso. A parte de biologia, como eu falei, eu sou especialista, eu terminei. Certeza que não tem nenhuma dúvida, nem nada. Em relação aos acessórios mesmo, né? Você comentou para nano, né, que seriam as placas paralelas, as candidatas, você parece que tem areia? Existem 2 tipos de sistemas de placas paralelas, de placas. 3, na verdade, que é a lisa, existe a ranhurada, que aí você tem sulcos perpendiculares uns aos outros, e existe o puxamento de areia. Depende. Isso aqui eu acho que esse tipo de material aqui eu acho que dá para trabalhar com ranhurada, acho que vai funcionar bem. O jato de areia é para quando, por exemplo, você tem o pessoal que trabalha com petróleo trabalha muito com jato de areia. Por quê? Porque é menos agressiva a emulsão do petróleo. Como eles trabalham com uma população muito alta, às vezes essa ranhura ela pode quebrar a emulsão. Não é interessante, às vezes, no petróleo você quebrar a emulsão. E aí você utiliza o jato de areia, que é menos, gera um cisalhamento menor no sistema. No caso, se a gente for trabalhar utilizando a nano em alguma emulsão, aí não seria interessante. Depende da emulsão. Depende da interface dessa emulsão. Se você tiver uma estrutura de interfacial forte, beleza, não tem nenhum problema. O problema é que o petróleo não tem uma interface assim muito forte. É rápido, olha só. E aí, se você trabalhar muito forte, você diminui essa emulsão, diminui o tamanho das partículas. Isso na indústria do petróleo é muito ruim. Você quer tirar o máximo de água possível da emulsão. Na verdade, ele não quer nem ter água, só tem a óleo, você vai extrair óleo. Então, tem esse tipo de tudo depende. Eu tenho mais uma dúvida em relação mas aí é dúvida conceitual mesmo, né? Que eu vi em alguns casos quando se modifica o comportamento da solução, né? Quando você faz alguma modificação, ou modificação de pH, ou adicionar água, faz algum tipo de modificação num polímero, numa mistura, que pode acontecer na rheologia, que ela tenha um comportamento e determinada taxa de cisalhamento ela muda esse comportamento pela instabilidade da mistura. Você já viu acontecer isso? Isso é normal acontecer? Olha, em relação ao comportamento que você diz, se ele é pseudoplasto, se é dilatante... Por exemplo, uma situação que a gente adiciona alguma coisa para diminuir a viscosidade, por exemplo. Uhum. E até certo ponto, até certa taxa de cisalhamento, ela vai diminuir a viscosidade, mas por a gente estar adicionando uma coisa que vai estar alterando a mistura original, chega em determinado momento ela desestabiliza e a viscosidade que tende a cair, ela volta a aumentar. Tá. Isso eu entendo por uma separação da mistura. Porque às vezes o que pode acontecer? Acontece muito em suspensão. Você está fazendo a rotação ali e aí você colocou algum agente, por mais que esteja em alta velocidade, na verdade pode ter alguns efeitos. O primeiro efeito é o efeito de turbulência. O efeito de turbulência é um efeito não depende, não é muito desejado na rheologia. O segundo efeito é a separação. Você colocou um aditivo, ele separou uma determinada velocidade e você só está analisando uma fase, não está analisando a outra. Isso é comum, pode acontecer também. E aí você, na verdade, espera que ele esteja misturado, mas não está misturado. Você só está analisando uma fase, a outra fase ela vai separar. Ficou claro? Depois, se você quiser, a gente pode discutir, porque eu gosto de ver um gráfico para saber como é que está esse comportamento. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida quanto a fazer a rheologia do pó. Porque eu trabalho com micropartícula. Legal. E aí, nesse pó, como seria feita essa rheologia? Tá. Como seria feita a rheologia?
Eu posso mudar a minha apresentação? Acho que fica mais fácil eu mostrar a apresentação de pó. Posso? Na verdade, a gente, quando fala de pó, a gente tem que falar sobre outros parâmetros biológicos. Por exemplo, a gente fala sobre força de coesão entre partículas, fala sobre caking, fala sobre leito fluidizado, pressão. Então a gente tem duas formas. Um diagrama muito conhecido para quem trabalha com pó é o diagrama de Mohr, para vocês verem as tensões envolvidas de compactação do pó também. Então, essa apresentação é muito longa, tá? Ela tem 162 slides. Eu vou passando rapidinho para falar sobre os principais conceitos dela. Mas quando a gente fala sobre pó, primeiro que a gente tem que considerar o seguinte: o formato da sua partícula, o tamanho dela, apesar que na geologia tradicional você também tem que considerar o tamanho da sua partícula, assim como o tamanho das suas careias, a capacidade dele se compactar, de consolidar, a capacidade dele se consolidar, a área superficial, a porosidade, a dissorção, a densidade dela e os parâmetros externos. O que você vai avaliar nesse pó? O grau de consolidação, a pressão de ar aplicada a ele, umidade, fluxo de gás, enfim, o que você está avaliando. Mas basicamente no geologia de pó a gente faz algumas simulações, como por exemplo leito fluidizado, transporte pneumático, a influência desses aditivos na característica de pó, principalmente de corrosão. E quando a gente fala de pó, a principal característica deles é eles se agregarem. Tá? E essa agregação vai influenciar em todos esses parâmetros, em todas essas tipos de mídia, e a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Então, reatores de leito fluidizado, design de silos, quando a gente trabalha com processamento de descarga de silo, segregação, que é a queda das partículas menores e as partículas menores ficam em cima, caking e entre outros. Mas, em resumo, a gente vê se o pó é muito coeso ou não coeso, e aí essa coesividade do pó vai influenciar nos outros parâmetros. E aí, basicamente, a gente tem dois tipos de célula. Um para medir a coesividade do pó e o outro para medir a fluabilidade do pó. Esse aqui é um parâmetro muito conhecido pelo Confined Restraint, que é o FFC, que é uma função de fluxo. E a gente sabe se o pó vai fluir ou não vai fluir. E aí a gente tira essa informação, por exemplo, do diagrama de Mohr. Mas a gente tem duas células. Uma das células é essa célula aqui, que a gente chama de flow cell, que ela vai ter uma intrusão de ar comprimido para dentro dessa célula, da célula para dentro desse pó. E aí, por exemplo, a gente tem a shear cell. Ela basicamente vai ser geometrias. Cada geometria a gente vê uma informação diferente. Por exemplo, um parâmetro muito conhecido no pó também é o flow energy. A gente consegue tirar algumas informações de energia do pó. E o outro é shear cell, para quando você tem pós mais compactados. E aí, por exemplo, a gente tira o diagrama de Mohr dessa célula aqui. Bom, a gente explica aqui basicamente o que cada um consegue fazer, mas basicamente, para que o vídeo acho que vai ser melhor. Basicamente, por exemplo, a gente consegue ver aqui a força de coesão das partículas. Quanto maior a tendência das partículas se agregarem, maior vai ser a sua força de coesão. Então você consegue ver se elas têm a tendência de agregação ou não, através da força de coesão das partículas. A gente vê isso em função da força mesmo de Pascal. A gente consegue ver a força de coesão das partículas através de compactação dessas partículas. Então, basicamente, aqui a gente faz o seguinte: a gente compacta, tirando toda a retenção de ar que existe nelas, e depois insere essa geometria aqui, que é uma geometria de Long Spring, que é um pesquisador específico do trabalho de pó,
e aí ele, basicamente ele vai girar dentro desse compactado. Então a gente vai ter um pico de tensão. Entre aspas, é uma tensão de escoamento do pó compactado. Então a gente vai ter um pico de tensão aqui e a gente também consegue ter uma tensão residual conforme o tempo for passando. E aí a diferença da tensão de coesão, da força de coesão entre elas é que essa aqui a gente faz do pó compactado e essa aqui a gente faz do pó no estado em que ele esteja. O pressure drop, que é a pressão mínima necessária para a gente colocar esse pó em fluxo, isso é muito utilizado para transporte pneumático eletrofilizado, que é basicamente a gente sabe o volume mínimo necessário de ar, ou hidrogênio, que é mais barato, para colocar o material em fluxo. Então, por exemplo, a gente tem a pressão aqui e o fluxo mínimo de ar. Então, vamos supor que você está transportando esse pó de algum jeito. Se eu colocar um fluxo de ar de 1,5 ou de 1, não faz diferença, você só está gastando mais ar e mais energia. Então, o mínimo que ele. A pressão mínima, o fluxo mínimo de ar necessário que possa ser deslocado é de 0,5. Então, você consegue dimensionar a força de fluidez do seu pó, por exemplo. Claro? E aí, a gente não consegue fazer o modo rotacional para o oscilatório. A gente consegue medir a viscosidade do pó também, diferente do fluxo de ar. Então, a gente coloca a viscosidade em função do cilindro para medir a viscosidade do pó. A degeneração, que é a capacidade de retenção de ar desse pó. Então, você aplica fluxo de ar nele, interrompe, gira, e vê qual é a capacidade dele se desfazer e liberar todo o ar que está dentro dele, e o tempo que isso leva, qual é a pressão de caída desse ar. A gente está falando de pressão porque a gente tem um produtor de pressão dentro da célula. A gente consegue ter esse tipo de variação. Permeabilidade é a passagem de ar. Compressibilidade, e aí compressibilidade a gente consegue, por exemplo, tirar a densidade aparente e também calcular índice de Carey e razão de Hausner do pó. O wall friction, como eu falei, que é um design possível se ele vai formar aqueles campos, principalmente campo vivo, não sei se é campo vivo ou campo morto. É quando o silo tem aqui e os pós ficam acumulados nas paredes da angulação. E o flow range, dynamic flow, que basicamente a paleta ela vai girando, ela desce, depois sobe com uma altura conhecida, força conhecida e deslocamento conhecido, e a gente consegue, por exemplo, ter a energia total em função do número de testes aqui para mover esses pontos. E o shear cell, são duas células específicas diferentes. Ali a gente viu vários ensaios. Esse aqui a gente tem um principal ensaio, que é o shear measurement, que basicamente a gente tem a amostra de pó aqui, ela compacta, cisalha. Compacta com uma força de tensão normal conhecida e um cisalhamento conhecido. E a gente vai ter um pico de quebra desse pó. E aí isso vai sendo feito várias vezes, basicamente dobrando a tensão. E aí a gente tem aqui formado o diagrama de Mohr de tensão. E a gente tem todas essas informações, como coesão, como falha de strain, densidade, e a gente consegue ter o deslocamento e o FFC, a função de fluxo desse ponto. No mesmo equipamento, a gente só troca os módulos de acessório. A gente não precisa ter outro equipamento só para isso. Dúvidas? E no caso da amostra sólida, como que seria? A amostra sólida é em barra, né? Aí DMA. DMA, dinâmico mecânico. Não mede viscosidade, mede o G, que é em função da torção, ou o módulo elástico, que é em função que é o módulo dinâmico do triple impact. E basicamente é isso. Bom, eu tive que mostrar, que senão só explicando ia ficar muito vago. Dúvida, pessoal? Parte de pó, todo mundo que trabalha com pó faz sentido. Alimentos, fármacos. Jorge, eu vou perguntar uma coisa. Claro. Pó é sempre um problema, né? Sim. Você sabe que... Sim. Como que funciona? Porque a pessoa tem que ter o próprio radinho para fazer
para fazer esses ensaios? Não. Ou ele tem uma proteção? Porque equipamento, quando você trabalha com pó, é sempre Voa para todos os contaminar o lados. equipamento, é uma tristeza. Voa para todos os lados. É mais por contaminação mesmo, né? Contaminação do pó? É, contaminação do equipamento. Não tem proteções. Tá. Existem as duas células. Deixa eu colocar aqui. As duas células. A primeira célula que eu mostrei para vocês é essa aqui, a flow cell. Ela é exatamente essa estrutura aqui. Tá. Então aqui é onde, por exemplo, entra o sensor de pressão e aqui entra o fluxo de ar. Sim. E aqui tem uma pedra porosa. Dentro dessa pedra porosa existe mais uma plaquinha por cima. E aqui, você está vendo isso aqui, a gente chama de cabeça de proteção. Para que serve ela? Quando a gente coloca fluxo de ar de baixo para cima, para o pó não sair voando para todos os lados, a gente tem um ar também de cima para baixo, que é para manter esse pó dentro e a pressão também dentro. Então, não vai sair voando o pó para todos os lados. Ela fica confinada nesse tipo de célula, porque tem fluxo de ar. Como a outra não tem fluxo de ar, não tem muito perigo. A outra, ela trabalha no porta-amostra desse aqui, que ele é baseado aqui nas pontas. Aqui você faz o preenchimento da célula, então basicamente não tem muito jeito para colocar o papel embaixo. Preencher completamente. Se você quiser compactar o piso, ele tem o piso também para compactar. E aí você coloca aqui. E ele tem um anelzinho de proteção, porque quando você vai cisalhar, alguns pós eles vão para fora. E esse anel aqui serve para coletar. Se for para baixo, existe ainda uma proteção embaixo do termômetro, com uma plaquinha de alumínio para proteger. Não tem nenhum tipo de problema. E esse aqui não tem fluxo de ar, então é mais tranquilo. Dúvidas? Mais alguma? Eu estou curioso do Raman. Do Raman? Você mostrou ali, que você mostrou do raio-x, né, como que é. O Raman ele é acoplado junto com o reômetro da mesma forma? Então. O equipamento é grande? Não, então o Raman é um Raman de bancada. Tá. Não é um Raman com confocal. Entendi. É um Ramanzinho de bancada. O nosso Raman de bancada é desse tamanho aqui, mais ou menos. E aí você tem duas formas de trabalhar com esse Raman. Trabalhando com o Raman sozinho. Sim. Ou com laser, com o porta-amostra dentro dele, ou com uma fibra ótica. Sim. Para trabalhar com reômetro, você vai precisar dessa uma fibra ótica que a gente sempre indica colocar com uma fibra ótica com resistência à temperatura, porque a gente vai tirar essa fibra ótica, ou tirar dentro colocar no Raman e colocar na base, embaixo do reômetro. Quando eu mostrei o reômetro, vocês lembram que tem a placa Cloutier? É uma placa Cloutier só que com vidro, que é o mesmo sistema para microscopia. Então ele vai ter um agarro que vai agarrar essa fibra ótica e ela vai ficar ali embaixo. Então são dois equipamentos que vão ficar separados, só conectados através de uma fibra ótica. Tem como acoplar em um Raman? Oi? Não tem como acoplar em um Raman convencional? Um Raman confocal, eu não sei o que a gente nunca perguntou. Porque normalmente, quando pedem uma análise química, eu quero uma análise química com o Raman, para levar para o Frederico. O Raman, eu confesso que eu não sei. Eu acho que é possível, porque se a gente consegue colocar um confocal no reômetro, talvez o Raman seja possível. Mas de fato isso ainda não. A gente talvez, acho que nunca veio essa demanda ainda pedindo. Acho que o nosso Ramanzinho de bancada é atende. Não, sim. Se vocês tiverem dúvidas depois, não tem problema. Eu vou deixar meu e-mail disponível, meu contato disponível para essa apresentação. Para vocês, se ficarem à vontade para mandar mensagem, mandar e-mail. Adianto que se mandar e-mail por agora, eu não vou responder, porque o nosso sistema está um pouquinho fora do ar. Então, mas assim que eu receber, eu respondo vocês. Fora isso, mais alguma coisa que eu mostrei? De biologia? Não? Bom, como aqui a ideia era mostrar o que a gente tem para caracterização de nanomateriais, eu trouxe alguns equipamentos que nós temos no nosso portfólio. Na verdade, dois principais, que é os nossos analisadores de tamanho de partícula e potencial no seco. E se você tem uma nanopartícula, você tem que medir o tamanho dessa nanopartícula.
Como é que você mede essa nanopartícula? Uma das formas é o potencial zeta. O potencial zeta é uma difração de laser, onde ele trabalha com técnica de ELS e PLS. PLS é mais comum. Então, esse aqui é o nosso potencial zeta para a solução. Então, aqui, a gente vai ter uma difração de laser incidindo na sua amostra. E a sua amostra ela vai receber esse laser, vai espalhar esse raio. Vai ter os detectores coletando essas informações. Coletando essas informações, ele vai fazer uma distribuição do tamanho de partícula e vai te dar essas informações. Esse potencial zeta é para medir partículas em escala nanométricas ou, deixa eu ver aqui, qual é a escala, faixa mínima dele. Deixa eu comentar aqui. Vamos aqui no seu equipamento. Então ele vai trabalhar de 0,3 nanômetros a 10 milímetros ou 3,8 nanômetros a 100 litros. Então, existe dentro dessa faixa que você consegue trabalhar. Acima disso é uma difração a laser tradicional. E a gente tem um equipamento para esse tipo de análise de difração a laser, que é o método convencional para a solução quanto material possível. O interessante do potencial zeta é que você consegue medir as cargas, as cargas eletrostáticas da sua partícula e medir, por exemplo, a estabilidade da sua suspensão ou do seu fluido, da sua emulsão. Ela vai ser estável, isso vai ser. Além disso, dependendo do tipo de potencial zeta que você tiver, um potencial zeta 500, você consegue fazer uma ronda de pH para avaliar o potencial zeta em função do pH. Tem uma outra informação aqui também que eu quero mostrar para vocês, que o potencial zeta ele consegue fazer, que é, por exemplo, medir massa molar de soluções poliméricas, de nanosistemas. Então você consegue medir massa molar também com o potencial zeta. Deixa eu ver mais aqui que é importante para vocês. Bom, para cada tipo de material você vai ter uma cubeta específica. Então existem essas cubetas descartáveis que já vem com ele. Existe a cubeta ômega, que também já vem com ele, tem, se eu não me engano, 10. A cubeta ômega, que é a mais usada, inclusive. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguém que já mexeu com potencial zeta? Essa cubeta ômega ela tem um formato aqui em ômega, porque a maioria das cubetas elas têm formato em U. E quando você faz o fluxo da sua máquina através desse U, o que acontece quando tem as paredes? O fluxo das paredes ele é sempre zero, a velocidade é sempre zero. Então, quando você tem um feixe de raio do laser passando, você tem influência das paredes e acaba você tendo um problema na reprodutibilidade dos seus ensaios. Quando você tem em formato ômega, ele passa exatamente aqui embaixo. Vocês estão conseguindo ver o formato ômega? E aí você consegue evitar a influência do fluxo do miúdo, então você tem um fluxo ali constante. E aí você tem a amostra mais reprodutibilidade melhor nos seus ensaios. E como eu falei, a gente consegue medir transmitância também nesse tipo de equipamento. Essa é a transmitância que permite transmitância que a gente consegue medir a massa molar do material do sistema. Dúvidas? Se vocês tiverem, eu não vou saber responder dependendo da dúvida. Eu entendo um pouquinho, mas eu não sou especialista nesse tipo de equipamento, eu não entendo os detalhes sobre ele. Mas caso vocês queiram conhecer, ele tem um software também para dar essas informações. Caso vocês queiram conhecer, a gente tem esse equipamento disponível e eu posso colocar em contato lá com o meu colega para explicar com mais detalhes sobre esse tipo de equipamento. Eu não coloquei a apresentação do SACS para não explicar sobre o SACS. O SACS é uma ciência muito específica para medir sistemas de nano, mas o outro também que dá para você sempre avaliar o seu material
em função das nanopartículas, ao potencial zeta de uma superfície sólida. Eu falei sobre o potencial zeta de uma superfície, de uma solução. Aqui eu estou falando sobre o potencial zeta de uma superfície sólida. Então a gente vai medir as cargas elétricas de um material sólido. Então a gente vai ter a mesma medição de potencial zeta, porém de uma barrinha sólida. Então as medidas similares em relação ao potencial zeta que a gente vai obter da solução, a gente vai obter do sólido. E aí a gente consegue fazer tanto de filme, de material em pellet, de material em rocha, por exemplo. Tem uma aplicação muito interessante desse potencial zeta, agora não sei se é nesse ou no outro, mas por exemplo, o pessoal da L'Oréal, eles estavam avaliando o potencial zeta e as cargas quando você usa um condicionador no seu cabelo. Então eles fazem uma lavagem de shampoo, mediam o potencial zeta, mediam o cabelo sem o shampoo, mediam o potencial zeta, depois faziam uma lavagem com shampoo, mediam o potencial zeta, depois tiravam, mediam o potencial zeta, depois faziam com o condicionador e tiravam para ver a variação do potencial zeta em função da lavagem do shampoo do condicionador. Basicamente é isso. Existem alguns outros equipamentos para quem trabalha com partículas, que é o equipamento de área superficial, porosidade, que o mesmo que mede a área superficial, porosidade, você consegue fazer quimiosorção e dissorção, só que também eu prefiro só ensinar para vocês aí, porque vocês prefiro não me comprometer. Bom, gente, é isso. Dúvidas? Não? Então acho que minha apresentação é essa. Eu passei para um pouquinho do horário, desculpe aí se vocês tinham alguma coisa sobre isso. E espero que tenha sido enriquecedor para você. Obrigado, Jorge. Eu agradeço em nome do nosso núcleo, do NENF, do Laboratório de Nanotecnologia. A gente espera que possa fazer outros também, né, explicando alguns focados mais no conceito mesmo de biologia e fazer